ainda que tem muitos mecânicos com dificuldades em interpretar os parâmetros, e os parâmetros nada mais é do que o assunto mais importante para você que deseja dominar a injeção eletrônica de motocicletas, ser um especialista em injeção, ser reconhecido na sua região pelo seu trabalho e faturar acima dos R$ 10.000 por mês. Hoje o nosso bate-papo é tudo sobre parâmetros. Muitos professores, técnicos, reparadores falam que não tem como você ter uma tabela de parâmetros, mas nós quebramos esta barreira, fomos além e criamos sim uma tabela de parâmetros. Lembrando que esses parâmetros são para motocicletas de pequena, média e até algumas de alta cilindrada. Pode ter alguma variação dependendo da cilindrada da motocicleta, mas no geral, a grande maioria das motos que tem injeção eletrônica, que é do dia a dia, que tem em todas as cidades do Brasilzão inteiro, essa tabela de parâmetros vai te ajudar, serve para te solucionar todos os problemas relacionados à injeção eletrônica. Parâmetros. Primeiro vamos entender um pouquinho o que é parâmetros. Então nós temos aqui a injeção eletrônica, o sistema da injeção eletrônica, onde tem sensores, atuadores e a própria central eletrônica. Parâmetros nada mais é do que números pré-programados estabelecidos na central eletrônica sobre o funcionamento dos componentes. Então, os parâmetros é a conversação entre os componentes de entrada, de controle e também de saída. Os parâmetros, a partir do momento que você consegue identificar e interpretar os parâmetros com um simples multímetro que eu acredito que você já deve de ter na sua oficina, ou até mesmo se você tem um scanner potente, aí, um super scanner, vamos dizer assim, sem entender parâmetros, o scanner não te serve de nada. O scanner só vai te ajudar desde que você entenda e domine os parâmetros, e é sobre esse tema a aula inteirinha de hoje. Então fica até o final, papel e caneta na mão, anota essa tabela de parâmetros, porque isso daqui você vai seguir como base para você conseguir interpretar as falhas no sistema da injeção eletrônica de motocicletas. Então, voltando aqui a nossa tela, voltando aqui, nós temos o primeiro sensor que nós vamos falar sobre os parâmetros hoje, nada mais é do que o sensor de oxigênio, a sonda lambda, o sensor O2. Esse sensor é um dos mais importantes na injeção eletrônica, pois ele faz a leitura dos gases que estão sendo queimados lá na saída de escapamento. Então ele está localizado no sistema de escape e ele informa a central eletrônica a concentração de oxigênio existentes nos gases de escape. Essa informação é importante para a central calcular a mistura ar-combustível. A falta ou excesso de oxigênio indica uma queima imperfeita do combustível no motor, aumentando assim a emissão de gases poluentes e carbonizando todo o sistema do motor. Primeiramente, você tem que ter em mente que tem dois tipos de queimas imperfeitas de combustível: a mistura rica e a mistura pobre. As duas são altamente prejudiciais ao nosso meio ambiente e ao sistema da motocicleta. A mistura rica, ela é a mistura que tem excesso de combustível e falta de oxigênio, ou seja, mais combustível do que ar. E essa mistura é altamente poluente e gera uma carbonização no motor, onde vai trazer engripamento de válvulas, vai comprometer todo o sistema de queima de combustível lá no motor. Por outro lado, nós temos a mistura pobre de combustível, que também é altamente prejudicial ao sistema do meio ambiente e pior ainda para a motocicleta. Para quem não sabe, a mistura pobre é mais ar e menos combustível. Isso traz muitas quebras lá no motor, principalmente para aqueles camaradas mecânicos que gostam de fazer preparação de motor, e isso acaba
prejudicando e muito o sistema de motor. O motor quebra muito mais rápido do que com a mistura rica. Quando você tem uma mistura rica, é excesso de combustível. Então, o motor carboniza, mas ele trabalha ainda numa temperatura não muito elevada. A mistura pobre, por si só, ela tem muito ar, pouco combustível. Consequentemente, é o próprio combustível que refrigera o sistema de alimentação das motocicletas, que é refrigerada a ar, por exemplo, as motos de baixa e média cilindrada. Então, quando você tem uma mistura pobre, o motor trabalha numa temperatura elevada do que o normal, e isso acaba prejudicando e muito lá no sistema, no funcionamento da motocicleta. Então vamos aos parâmetros deste componente, tá? Eu vou desenhar no quadro aqui uma tabela onde nós temos aqui a mistura rica de combustível e aqui nós temos a mistura pobre. Beleza? Qual é o padrão de trabalho do sensor de oxigênio? Temos basicamente três marcos, vamos dizer assim. O primeiro marco é o 0,2 volts, tá? O marco, esse é o marco inicial. Temos o marco intermediário, que seria o 0,5 volts, tá? E também nós temos o marco de 0,8 volts, tá? Muitas pessoas costumam falar milivolts, tá? Mas 0,8 significa milivolts realmente. Então, para quem fala milivolts, está correta esta afirmação. Então, vamos fazer um risco aqui, ó. Para ficar fácil a interpretação desses parâmetros. Lembrando que os sensores, eles são componentes de entrada, ou seja, eles vão enviar à central eletrônica essas informações e através dessas informações é que a central eletrônica sabe se está com uma mistura pobre, uma mistura rica ou uma mistura estequiométrica. Para quem não sabe, a mistura estequiométrica é a relação perfeita ar-combustível para que o motor funcione de uma forma adequada, de uma melhor forma. Por que forma adequada? Com aquele quantia de combustível que está sendo injetado, que é a mistura estequiométrica, o motor ele trabalha da forma mais equilibrada possível, entregando assim um melhor rendimento, uma melhor economia de combustível também, polui menos e aproveita todo aquele combustível que está sendo injetado dentro do motor. Então, isso a gente chama de mistura estequiométrica. Aqui nessa tabela, aonde está a mistura estequiométrica? Em 0,5 volts. Quando o sensor atinge esta leitura lá no sistema de escape, é porque ele está na mistura estequiométrica, na mistura ar-combustível perfeita para que o motor funcione da forma mais adequada possível. Quando ele está tendo essas duas medidas, 0,8 e 0,2, isso significa que o quê? 0,8 significa que nós temos uma mistura pobre de combustível, e 0,8 rica, 0,2 pobre, tá? Então, aqui nesta tabela, nós vamos seguir desta forma aqui, ó. Nós temos, então, aqui os parâmetros. Quando ele atinge esta ponto central, significa que a mistura está estequiométrica. Quando ele atinge a mistura 0,8 volts e ele envia essa informação para a central, automaticamente a central eletrônica ela tenta corrigir o tempo de injeção, tenta corrigir aí vários outros parâmetros para que venha a se adequar novamente
entre 0,5, que é a mistura padrão que a central tenta sempre encontrar. É normal, quando você vai fazer a verificação do sistema, lá no seu multímetro ou no seu próprio scanner, seja qual ferramenta você usa, tem várias, né, para identificar o trabalho da sonda lambda. Quando você é normal quando ela começa a ter essa oscilação entre 0,2, 0,5, 0,8, automaticamente ela baixa de novo, sobe, baixa, sobe, baixa. Esse é o trabalho normal do sensor. Quando ele está tendo esta variação de baixo para cima, de cima para baixo, tentando sempre buscar o equilíbrio, ou seja, sempre o 0,5 volts, que é a mistura estequiométrica, realmente é porque está funcionando perfeitamente. O que não pode é a sonda lambda travar lá em cima ou lá embaixo ou no meio. Jamais ela trabalha travada. Ela sempre vai ter esta oscilação, tendendo sempre a chegar no ponto central, que é os parâmetros lá do sensor de oxigênio, beleza? Então, o sensor de oxigênio trabalha dessa forma. Para quem não sabe, existem dois tipos de sensor de oxigênio, o de 2 e o de 4 fios, beleza? Então, o de 2 fios é os primeiros sensores que foram implementados nas motocicletas de injeção. O que acontece aqui? O sensor de 2 fios, ele só trabalha a partir do momento que a motocicleta esquenta. Então, até o motor esquentar, ele trabalha cego. Já o sensor de 4 fios, que é a evolução desse componente, o sensor de 4 fios, ele trabalha a partir do momento que você dá a partida na motocicleta, ou seja, um sensor muito mais preparado, muito mais bem estruturado, pois ele tem uma resistência interna que faz o trabalho a partir do momento que você liga a motocicleta. O sensor de 4 fios também ele foi desenvolvido para que as motocicletas operem com uma melhor eficiência, utilizando-se etanol como combustível presente, tá? A mistura rica, a mistura pobre, já falamos aqui os parâmetros que acabei de desenhar no quadro, beleza? Anota, pessoal, estas informações, porque essas tabelas, geralmente, ninguém divulga, tá? O pessoal tem como princípio guardar as informações, sei lá eu para quê, porque não vejo vantagem nenhuma em reter informações. A partir do momento, quanto mais esta informação é divulgada, mais os mecânicos ficam afiados e entregam um serviço de qualidade para os nossos clientes. O segundo sensor que nós vamos identificar aqui é o sensor de temperatura do óleo do motor, sensor EOT. O sensor EOT, ele nada mais é do que um sensor constituído de um termistor que varia a sua resistência elétrica de acordo com a variação da temperatura que ele está submetido. Se a temperatura do motor for baixa, a voltagem enviada para a ECM será alta. A partir do momento que a temperatura do motor vai aumentando, a voltagem vai diminuindo aí no seu trabalho, tá? Então vamos desenhando aqui a nossa tabelinha de parâmetros. Para quem não tem essas informações, anota, por favor. Aqui em cima nós temos a voltagem de entrada do sensor. Aqui embaixo nós temos a temperatura do motor. Temperatura do motor. Beleza? E como que ele trabalha? Então nós temos aqui um motor frio, em média, ele está cerca de 20 graus Celsius. Quando o motor atinge os seus 100 graus Celsius, é a temperatura ideal para que o motor quente trabalhe, tá? Então nós temos aqui os parâmetros que são os seguintes: 0,43 volts também, para 4,54 volts também, tá? Então,
nós temos quando o motor ele está com a temperatura baixa, a voltagem enviada para a central é alta. Ou seja, se você for fazer uma medição lá no sensor, quando a motocicleta está fria, ele tem que dar em média um valor aproximado a esse daqui, 4,54 volts. À medida que a temperatura do óleo vai aumentando, a tendência desse sinal é ir baixando. Quando chegar a 100 graus Celsius, ele vai chegar a 0,43 volts. Então é assim que você trabalha, tendo uma linha de raciocínio lógico, tá? Tendo uma linha de raciocínio lógico. Por que eu falo linha de raciocínio lógico? Pessoal, quando você pega uma moto injeção eletrônica para efetuar um reparo, o que você precisa saber? Como que o sistema trabalha para chegar nos diagnósticos. Então, você sabendo qual é o padrão de trabalho de cada componente, você consegue interpretar os parâmetros. De nada vai adiantar você ter um scanner super potente de R$ 10.000 na sua mão se você não sabe interpretar as informações que aquele scanner está te dando. Agora, se você já domina o multímetro, que é a ferramenta base para você diagnosticar qualquer problema na injeção eletrônica, a partir do momento que você domina o multímetro, você consegue interpretar sim o scanner com muita facilidade. O que acontece aqui é que muitos mecânicos tentam facilitar o trabalho, tentando encontrar uma ferramenta que faça o trabalho pelo mecânico. Aí o que acontece? Quando você tem essa mentalidade de que você precisa achar uma ferramenta que faça o trabalho por você, porque você não quer estudar, não quer aprender como funciona o sistema da injeção, você acaba gastando dinheiro, porque quando você compra uma ferramenta que você usa ela e ela te traz benefício, você faz um investimento. Agora, quando você compra, por exemplo, um scanner e não sabe utilizar aquele scanner, você gastou dinheiro. E não é pouco, hein? Quem tem scanner sabe o quanto custa essa ferramenta. Precisa também ter a questão da atualização, né? Conforme os anos vão passando, você precisa ir atualizando ele. Então, pessoal, aqui nós temos o sensor de óleo, que ele tem esses parâmetros, né? Ele tem aqui este formato, geralmente. Aqui nós temos um desenho dele em 3D, para que facilite o entendimento de vocês. Na ponta dele tem aquele termistor que eu falei, né? Que é o componente que faz a leitura da temperatura do óleo. E aqui, como desenhei no quadro para vocês, está os parâmetros que ele vai trabalhar aí no seu dia a dia. Beleza? Próximo sensor que nós vamos fazer aqui a análise é o sensor IAT, que é o sensor de temperatura do ar de admissão. Ele está localizado na unidade de sensores e o sensor IAT ele monitora a temperatura do ar de admissão. Um sensor esquecido pelos mecânicos, não vejo ninguém falando que testa ele e às vezes ele acaba pregando algumas peças, né? Então, como é que ele faz esse trabalho? A massa de ar admitida é calculada em função da densidade de ar e da rotação do motor. A densidade do ar é determinada em função da pressão e da temperatura do ar. Quanto mais alta a temperatura do ar, menor será a sua densidade. E assim sucessivamente, né? Então nós temos aqui, vou desenhar também no quadro, esta tabelinha, tá? A tabelinha aqui é muito parecida com os parâmetros do sensor de óleo, porém, ao invés de medir a temperatura do motor, ele vai medir a temperatura do ar, tá? Do ar admitido. Então vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, então nós temos aqui a mesma escalinha. Aqui embaixo, 0,47 volts.
e aqui em cima 4,63 volts. Pessoal, pega um papel, uma caneta, anota essas informações, porque isso daqui você não encontra em lugar algum na internet. Você não encontra, a não ser no canal do professor Caio Pixius, que está sempre divulgando, trazendo novidades sobre injeção eletrônica, tá? Então aqui nós temos a temperatura do ar de admissão. Desculpa a minha letra, tá, pessoal? Minha mãe, quando eu era pequena, ela falou assim: meu filho, eu quero que você, quando cresça, faça medicina. E eu entendi errado, entendi oficina, né? E estamos aí. A única coisa que eu aprendi foi escrever que nem médico, que é com aquela letra feia que dói, né? Então nós temos aqui a voltagem de saída do sensor. E aqui nós temos então os parâmetros, tá? Conforme a temperatura é baixa, a voltagem enviada para a ECM é alta, então em média 4,63 volts. Conforme a temperatura do ar vai aumentando, nós chegamos a voltagens menores, que é entre 0,47 o mínimo, tá? O que eu digo que é o grande diferencial aqui, é que a gente precisa conhecer não só dos parâmetros, mas e sim de cada componente que faz parte do sistema da injeção eletrônica. Você tem que sempre se perguntar por que o sensor trabalha daquela forma. Por quê? Tá? Então, por exemplo, beleza, nós sabemos aqui que o sensor IAT, ele faz o quê? Ele mede a temperatura do ar da admissão. Isso todo mundo sabe. Isso, se você digitar na internet qual a função do sensor IAT, vai ser batata que você ache a resposta. Agora, o que você, técnico mecânico, precisa saber e precisa se questionar sempre para chegar a se tornar um especialista na injeção eletrônica é o porquê esse sensor faz essa medição. O que isso vai afetar no funcionamento da moto, no funcionamento do motor? O que a central eletrônica faz com a informação que ela recebe através desse sensor? Então, o sensor IAT, ele envia um sinal lá para a central eletrônica, que é utilizado para quê? Para corrigir a duração de injeção e, consequentemente, a quantidade de combustível injetado com a temperatura do ar da admissão, tá? Isso faz com que o quê? Que o sensor IAT, ele faz com que a mistura ar-combustível se mantenha ideal para um bom funcionamento do motor. Então é muito importante que você sempre faça essa pergunta para você mesmo do que esse sensor é capaz de fazer e como que ele faz esse trabalho, para quê, né? Beleza, pessoal? Próximo sensor que nós vamos aqui fazer uma análise é o sensor de vácuo do ar da admissão, que esse aqui assombra, hein? Quem aqui nunca pegou, quem aqui, aliás, já pegou um problema na injeção eletrônica, que o problema era o sensor MAP? Quem pegou, coloca nos comentários, por favor, que já pegou um problema de injeção eletrônica, que era o sensor MAP, e o que qual era o tipo de sintoma que esse sensor trazia no seu trabalho, tá? Que assombrou a injeção eletrônica. Coloca nos comentários, por favor. Lembrando que o sensor MAP, ele também está localizado lá na unidade de sensores, tá? Então, a unidade de sensores, como alguns costumam de chamar, sensor híbrido, né? Sensor híbrido, por quê? Porque lá tem mais de um componente que faz parte do mesmo sensor. E é um erro muito comum as pessoas falarem assim: a moto deu problema no sensor MAP, mas na verdade quem foi
o causador do problema, por exemplo, às vezes era o sensor IAT, que também está localizado lá, né? Trocou o sensor MAP, ou seja, o sensor híbrido, consequentemente trocou o sensor IAT, que era o real problema, e aí a pessoa acaba falando que o problema era o sensor MAP, mas às vezes nem sempre, né? Então nós temos aqui, para vocês identificar a nossa tabelinha, tá? Então nós temos aqui a voltagem de saída e aqui são os parâmetros. Lembrando que os parâmetros, eles sempre são enviados nesta escala aqui, ó. Que escala é essa aqui, ó? Escala de tensão elétrica, escala de volts, escala de voltagem. Qual é lá no multímetro, qual é a escala que você vai utilizar para... Aí o pessoal fala, mas o multímetro, cara, é uma peça muito complicada. Até vou sentar aqui para falar isso aqui. Os caras falam assim, ó, cara, o multímetro é uma ferramenta muito complicada de se entender. Gente, pelo amor de Deus. Escala de voltagem para motos. Você vai utilizar somente a escala de 20 volts, tá? 20 volts, não tem como errar. Se você sabe quais os parâmetros que o componente trabalha, você já sabe aqui qual escala você vai utilizar, que é na corrente contínua, sempre na escala de 20. O que você vai errar aqui? Não tem o que errar. Só erra se quiser. Não tem como. Então aqui, pessoal, nós vamos... esse sensor, ele trabalha fazendo o quê? Ele vai medir em quilopascal, tá? Que é o kPa. Aqui nós temos quando a pressão está baixa, em média de 13 kPa. E quando a pressão está alta, ele vai mandar em média 120 kPa. Beleza? Então aqui, ó, é baixa pressão e alta pressão. Baixa e alta. Qual o parâmetro que esse sensor vai trabalhar? Vou apagar o 20 volts aqui para não confundir. Se a pressão no coletor de admissão for baixa, a voltagem que ele vai enviar para a central eletrônica também vai ser baixa. Conforme a pressão lá no coletor de admissão aumente, tá? Qual é a voltagem? 3,41 é o máximo, tá? Então a pressão, se for baixa no coletor de admissão, a voltagem enviada para ECM também vai ser baixa. Conforme a pressão aumenta, ele vai aumentando gradualmente aqui até chegar no máximo, que é 3,41 volts, tá? Agora lembra daquela historinha que eu falei para vocês, tá? Lembra daquela historinha que o que a gente tem que saber fazer, o que a gente precisa se atentar, sempre se perguntar, cara, beleza, o sensor MAP mede a pressão do coletor da admissão, os parâmetros dele são de 0,5 a 3,41, tá, mas para quê? O que ele faz com isso, tá? O que ele faz com isso? Me diga. O que ele vai fazer com essa informação? Então, dependendo dos dados do sensor MAP, a central eletrônica, que é o componente que vai fazer regular o sistema da injeção conforme você está utilizando aquele motor, com essas informações que o sensor MAP manda para a central ela vai determinar a duração da injeção de combustível, tá? Então, é exatamente um conjunto de componentes que fazem parte de um sistema gigantesco da motocicleta, gigantesco, e todos eles se encaixam como se fosse um quebra-cabeça. Então, tem muita gente que fala assim, a moto tá com problema de marcha lenta, tem que trocar a válvula EACV porque é o único componente que afeta a marcha lenta. Jamais!
A central eletrônica vai fazer as inspeções de vários sensores e, através das informações de vários sensores, ela vai regular a injeção eletrônica automaticamente para que trabalhe de uma forma estequiométrica, sempre tendo um bom aproveitamento do motor, uma boa economia de combustível. Então, é uma série de sensores e atuadores que trabalham em conjunto, fazendo com que o sistema da injeção eletrônica seja essa tecnologia tão magnífica que nós temos hoje, tá? E sabe quem é mais magnífico? O técnico que sabe interpretar os parâmetros e conhece todos os componentes para fazer um serviço de qualidade.